Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Bom, deixa eu contar para os irmãos, talvez alguns não vieram na semana passada, não estão acompanhando o nosso estudo de Êxodo. Mas aqui no capítulo 3, Deus apareceu para Moisés. Deus mesmo, em pessoa, apareceu para Moisés. E como é que Deus apareceu para ele, irmãos? No meio de uma sarça. E na forma de fogo. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é muitas coisas. Se tem algo que a Bíblia fala sobre Deus, é que Deus é. Comparando Deus com coisas. Então, João diz, Deus é amor. Deus é amor. Nós somos filhos de Deus. Nós somos amorzinhos. Não é maravilhoso isso? Filho de peixe é peixinho. Filho do amor é um amorzinho. Nós somos amor também. Porque Deus que é amor habita em nós. João fala que Deus é amor. Tiago fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Porque Deus é luz. Diga, Deus é luz. A Bíblia fala que nós também somos luzes. Você é luz do mundo. Não é uma luz grande, mas pelo menos é uma, como diz os King's Kids, uma pequena luz. Não é verdade? A Bíblia fala em outro lugar, Hebreus, também diz que o Senhor é o Deus dos espíritos aperfeiçoados. Porque Deus também, diz João, é espírito. Diga, Deus é espírito. Sendo Deus também espírito, Ele fez de mim espírito para ter comunhão com Ele. Isso é maravilhoso, não é? E nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 12 também, que Deus é fogo consumidor. Diga, Deus é fogo consumidor. Se você quiser anotar, está em Hebreus 12, verso 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa é a natureza de Deus, ser fogo. E é por isso que é através do fogo que as coisas se purificam. É através do fogo que se santifica. É através do fogo que se redime. O fogo, portanto, é a natureza do próprio Deus. Ele é fogo. Isso é maravilhoso. A Bíblia fala então que quando Deus veio aparecer para Moisés, Ele apareceu como uma tocha de fogo, queimando no meio de uma sarça. A palavra sarça é uma palavra, eu procurei no dicionário encontrar uma palavra que fosse mais próxima, porque não faz parte do nosso dia a dia. E no dicionário diz que sarça é espinheiro. Olha que maravilha. Uma sarça é um espinheiro. Portanto, daí você vê qual que era a natureza daquela sarça. E quando se fala em espinheiro, nós imediatamente nos lembramos de Gênesis capítulo 3. Lá em Gênesis capítulo 3, a palavra do Senhor diz que depois que o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra. E a terra passou a produzir o que, meus irmãos? Cardos, abrolhos, espinheiros. Então os espinheiros, eles vieram como consequência do quê? Consequência do quê? Pecado. Digo, o pecado produziu os espinhos, diga isso. E é interessante isso, porque na hora que Deus vem para aparecer para Moisés, Ele aparece em cima de um espinheiro. Isso é uma maneira de Deus falar. Mas é interessante que lá em Gênesis 3, nós temos o espinheiro, Êxodo 3 também tem. Lá em Gênesis 3 também temos o fogo. Diz a Bíblia que depois que Deus expulsou Adão do Éden, Deus colocou um querubim com a espada de fogo desembainhada. Não é maravilhoso? Uma espada de fogo desembainhada na entrada do Éden, para que ninguém se aproximasse da árvore da vida. Porque a árvore da vida é o próprio Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Senhor Jesus é a árvore da vida. E ali o homem caído ficou destituído da glória de Deus. O homem caído ficou separado do fogo de Deus. E havia agora um fogo que impedia Adão de aproximar-se do Senhor Jesus. Mas aqui em Êxodo 3, é interessante, o fogo já não é mais para separação. O fogo agora é para mostrar o desejo do coração de Deus. Eu quero ter comunhão com você, Moisés. Eu quero ter comunhão com este povo. Eu sou fogo. E como fogo, eu quero habitar dentro de vocês. Eu quero fazer de você uma tocha.
Como diz Hebreus capítulo 1, o Senhor faz dos seus ministros o que, meus irmãos? Diga, eu fui feito uma labareda de fogo. Olha o seu vizinho. Fala, você é uma labareda de fogo, tochinha. Você é uma tochinha. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 7. Por que Deus transformou-nos em labaredas de fogo? Eu sempre gosto de falar isso, porque isso é algo que Deus falou comigo um dia aqui na gravação do programa. Fogo não queima fogo. Fogo não atinge fogo. Fogo só aumenta o outro fogo. Mas um fogo jamais apaga o outro. Um fogo não fere o outro. Sabe por quê? São da mesma natureza. Sendo Deus fogo, Deus é fogo. Qual que é a única maneira de você ter comunhão com Deus, que é fogo? Será que podemos ter comunhão com Ele na carne? A nossa carne aguenta o fogo? Será que podemos ter comunhão com Ele de qualquer outra maneira? Alguém tem comunhão com fogo aqui? É impossível. Não haveria meios de ter comunhão com Deus que é fogo. A única maneira de ter comunhão com Deus que é fogo é também sendo transformado em fogo. Foi isso que Deus fez lá no Pentecoste. Quando o Espírito Santo vem em forma de línguas de... Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o fogo de Deus dentro de você. E você é transformado em labareda de fogo. E agora você pode ter comunhão com Deus. Você pode chegar perto de Deus. O fogo já não pode mais destruir você. Já não pode mais danificar você. Pelo contrário, quanto mais perto de Deus você fica, mais incendiado você se torna. Mais incendiário você se torna. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Isso é a palavra de Deus. E alguém às vezes pergunta, pastor, o que é o inferno? Vou dizer para você o que é o inferno. Talvez você nunca ouviu nada parecido com isso. Mas Deus está em todo lugar. Certa vez, alguém ouvindo um pastor dizendo isso, o pastor dizia, Deus está em todo lugar. Se subir aos céus, Ele vai estar lá. Se descer no mais profundo abismo, Ele vai estar lá. Deus está em todo lugar. E o cético, querendo confrontar o pastor, falou, você diz que Deus está em todo lugar, mas e no inferno? Por acaso Deus está no inferno? Mas mal sabia ele que o inferno é a própria presença de Deus. Alguém fala, pastor, isso é impossível. Não é a realidade. O inferno só é inferno para quem não é fogo. Por que o inferno não tem mais poder sobre a sua vida? Por que você pode ir no inferno e voltar? Por que o inferno não tem poder mais? Qual que é a característica do inferno? Disse Jesus. É o quê? Fogo. O inferno pode tocar em você que é fogo também? Inferno é ficar perto de você. Inferno é viver perto de você. Quem não tem fogo não aguenta. Quem não tem o fogo não aguenta. Todo homem vai ter que comparecer diante de Deus. Todo homem vai ter que comparecer diante de Deus, diz a Bíblia. E o que vai ser daqueles que não foram transformados em fogo? O que vai ser deles quando encontrarem com Deus enorme, infinito, grandioso, que é fogo? O que eles vão sentir diante de Deus? O inferno. O inferno. Veja, todo homem vai ter que conviver com a presença de Deus. A presença de Deus para você, ela pode ser bênção ou não. Deus é o mesmo. O problema somos nós. Para uns, o fogo de Deus vai só aumentar o fogo que Ele tem. Mas para outros, o fogo de Deus é uma aflição tão grande. É por isso que muitos não entendem. E eles falam, pastor, eu me converti e em vez das coisas ficaram bem para mim, as pessoas se afastaram de mim. Por que afastaram de você? Porque você agora é um espinheiro que pega fogo. Quem quer ficar perto de você? Eles têm medo do que você está sentindo. Eles têm medo. As pessoas vão para o encontro, né, pastor Naor? Elas ficam com medo no encontro. Elas ficam com medo. O que é? O que está acontecendo? Começa a orar, elas ficam assustadas, amedrontadas. Por quê? Porque não estão habituadas. Um espinheiro, quando vê o outro pegando fogo, fica meio assustado mesmo. Como é que é isso? Eu tenho que pegar fogo também. Pastor, eu me converti e os meus amigos todos me deixaram. É porque fogo só convive com fogo. Fogo só pode ter comunhão com fogo. Quantos aqui foram transformados em labaredas vivas? Você é fogo mesmo? Como é que você quer ter comunhão lá fora com eles? Eles não são fogo. Eles são madeira. Eles são palha.
Imagina um homem palha chegando perto de você, Mauro. O homem palha vai ter comunhão com tocha humana. Tem jeito? Aí o Mauro, que é o tocha humana, fala, deixa eu dar um abraço em você, eu amo tanto você. Mas ele não consegue abraçar nunca, porque ele chega perto e o outro... Não dá para ter comunhão. Só pode ter comunhão quando tem o mesmo tipo de vida, a mesma natureza. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é revelação para o seu espírito. É alimento para o seu coração. É a palavra de Deus para nós. Precisamos de entrar e aprofundar, escavar nessa palavra viva. Aí está a explicação. Porque fico com raiva de você. Eu não consigo entender. Eu só vim para a igreja buscar a Deus. E o fulano está com raiva de mim. Ele fica com raiva mesmo. É normal. Ele não vai querer ficar com você. Lá em Gênesis, o fogo era para separar. Mas aqui em Êxodo, o fogo é um sinal de Deus para ter comunhão. Deus quer ter comunhão conosco. Mas antes disso, Moisés tem que ser transformado na labareda de fogo. E aquela sarça, aquele espinheiro, eu sempre gosto de lembrar isso, não passava de um espinheiro. É isso que ele era, só um espinheiro. Estou vendo o Gilberto aqui na minha frente aqui. Algum tempo atrás, alguém falou comigo para mim assim, como é que você consegue ter amizade com o Gilberto? Sério, nem te contei isso. O Gilberto e tarará. Eu falei, não quero saber nada do Gilberto. Não me fale nada a respeito do Gilberto. O Gilberto tem muitos espinhos, é verdade. Eu também tenho muitos espinhos. Mas deixa eu dizer algo para você. O que conta para Deus não é o tanto espinho que você tem. É se você tem fogo ou não queimando dentro de você. Os espinhos são aqueles defeitos que nós temos. Consequências do pecado. Nós temos defeitos. Essa igreja aqui tem defeitos. Tem ou não tem, meus irmãos? Essa igreja talvez tenha até mais defeitos do que a maioria das igrejas. Talvez pessoas aqui vão achar em nós mais erros do que na maioria das igrejas menores. Todavia, vou ser franco para você, Deus não está olhando o tanto espinho que você tem. Deus quer saber se o fogo dele está aqui dentro. Portanto, o que importa não é o tanto espinho, é o tanto de fogo. Quantos querem mais fogo do Senhor aqui? É essa que é a questão. É isso que faz toda a diferença. Amém, irmão? O irmão estava me contando que vai agora ser discipulador de 8 líderes, 8 células. Começou com uma o ano passado. Não é maravilhoso isso? Espinheiros assim pode ficar por aqui. Esses espinheiros, espinhentos, mas cheio do fogo da paixão de Deus. O irmão me dizia, pastor, não consigo pensar em outra igreja, outra coisa não ser na igreja. Não foi? Ontem tendo comunhão com ele, não consigo pensar em outra coisa, eu saio, só penso nisso, só estou fazendo isso, planejo tudo em função disso. Por quê? Será que é porque aqui é um lugar diferente? Não é não, é o fogo de Deus que faz isso com o nosso coração, no nosso espírito. Precisamos planejar a nossa vida em função da obra, do mover, do Espírito de Deus. Porque não tem nada melhor do que sentir o toque de Deus sobre as nossas vidas, o fogo de Deus nos incendiando. É ou não é? Quantos testificam isso na sua vida? Eu testifico na minha vida, é um fato isso. Por isso, você não é melhor do que ninguém. E é sempre bom lembrarmos disso. Não somos melhores do que ninguém. Essa semana, tendo comunhão com outro irmão, e a gente compartilhava, ele dizia, eu não consigo entender. Como é que nós batizamos 1000 pessoas em 90 dias? Eu falei também, não consigo entender. Eu não sou mais santo que ninguém. Eu não sou mais santo que os outros pastores da cidade. Eu não oro mais do que os outros pastores da cidade. Eu não sou melhor do que eles, não tenho nada além deles. Eu não consigo entender mesmo. Muito pelo contrário. Eu fico até cada vez mais abismado, boquiaberto, sem palavras. Por quê? Talvez seja essa a causa da bênção de Deus. O fato de reconhecermos nossos espinhos. De reconhecermos limitações, de dizer, Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse a glória do Senhor, hora dessa eu seria só um espinheiro no meio de muitos outros lá fora. Mas agora, eu continuo sendo um espinheiro. Mas que glória, o teu fogo está sobre mim. Amém, meus irmãos? Não tente pensar que é por algum mérito nosso a bênção de Deus. Que é por algo que nós somos. Não é. Nós apenas aceitamos o fogo de Deus. E o fogo de Deus vem. É um desejo, simplesmente. Bom, então Deus está conversando com Moisés no meio da sarça. E Deus está falando um bocado de coisa com Moisés. Deus está conversando de igual para igual. É maravilhoso isso. E Moisés então agora pega a palavra. No capítulo 4. Ele fala, verso 1. Respondeu Moisés. Mas
Senhor, eles não vão acreditar em mim não, Senhor. Na hora que eu falar para eles assim, ó, o eu sou, o grande eu sou, o Senhor me apareceu. Eles vão dizer para mim, Senhor, não apareceu nada. Você não viu nada, isso foi uma miragem no deserto. Você estava tendo miragem, alucinação, o sol quente na testa faz isso. Você vê água onde não tem, talvez você viu fogo sem ter também. É possível que tivesse lá em Israel alguns irmãos desses, não é possível? No deserto não tem miragem? Tem ou não tem, meus irmãos? Você nunca foi lá, mas você já viu na televisão isso, não já? Miragem. Você olha, parece que tem água. Já viu quando o sol está bastante quente no asfalto? Não parece que o asfalto está molhado? Quem já observou isso? Aí você chega perto, de longe você fala, olha, está chovendo ali, está molhado. Você chega perto, aquilo é só uma reverberação, como se chama aquilo lá, refração, não sei o nome daquilo, que produz aquela ilusão de ótica. Pode ser, talvez ele seja Moisés, que você teve um negócio desse no deserto, Moisés. 45 graus centígrados na sombra, você olhou para aquele espinheiro, com a fome, com a sede danada, e você enxergou coisas e ouviu vozes. Moisés conhecia o povo dele. Então falou para o Senhor, eles me dirão, o Senhor não te apareceu. Verso 2. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe, uma vara. Então lhe disse, lança na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou cobra. E Moisés fugia dela. Consegue imaginar a cena? Deus é um Deus também cômico. O que é isso na sua mão? É uma vara, Senhor. A vara era comprida, né? Aqui não tem nada tão grande assim, né? Moisés estava ali segurando a sua vara, talvez algo assim, alto assim, apoiado assim, queixo, conversando com Deus. E o Senhor falou, o que é isso que você está segurando, apoiando em cima? É o meu cajado, a minha vara. Joga ela no chão. E o negócio virou uma cobra. Não é maravilhoso? Imagina um sinal desse na igreja. Isso seria maravilhoso isso? Hoje os incrédulos verão quem é o Senhor aqui. E jogamos o pedestal do microfone e o negócio vira uma cobra. O que os irmãos iam falar? Aleluia, glória a Deus. Ou os irmãos que da frente iam sair correndo, subindo nas cadeiras. Cobra, cobra. É ou não é? Tem bênção que não é muito bênção. A Bíblia fala que Moisés jogou no chão, virou uma cobra. A Bíblia fala que ele fugia, saiu pulando. Deus, o que é isso? Aí o Senhor fala para ele, pega de novo, olha aí. Verso 4. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega ela pelo rabo. Não pega na frente não, que é perigoso, pega no rabo. No rabo, Moisés, aí meu filho. E Moisés tentando pegar a cobra, até que ele pegou no rabo. Na hora que ele pega no rabo, a cobra vira madeira de novo. Existem poucos milagres na Bíblia de mudança de substância. Esse é um desses poucos. Mudança de natureza. Jesus transformou água em vinho, mudança de substância. Não é verdade? A multiplicação dos pães foi um sinal ainda mais extraordinário. Por quê? Porque o pão produziu pão. Uma matéria produziu outra matéria. O que é um outro sinal extraordinário, porque envolve leis da física. Isso significa que Deus é tão soberano que tem o controle de todas as leis da física. Que coisa impressionante. Esse sinal foi impressionante. Verso 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a tua mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Eu penso que se eu fosse Moisés, eu ia falar, Senhor, eu queria sentir assim um calafrio. Queria sentir assim um ardume no coração. Sentia assim uma tonteira, vontade de cair. Mas Deus só fez coisas assustadoras com Moisés. É a vara que vira cobra. Ele mete a mão no peito, na hora que tira a mão está leprosa. Imagina o arrepio que você não sente. O glória a Deus que não saiu da boca de Moisés. Verso 7. Disse ainda o Senhor, torna a meter a tua mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. E se nem ainda crerem mediante esses dois sinais,
nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas do rio que tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Vamos parar por aqui. Vamos ver esses 3 sinais. O que significa esses 3 sinais? Moisés foi alguém chamado por Deus. Já falei para os irmãos que o chamado de Moisés na Bíblia é o mais detalhado, é o mais minucioso de toda a palavra de Deus. E ele é para nós padrão, porque todos nós fomos chamados. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos respondem ao chamado de Deus. Quantos foram chamados aqui? Todos foram chamados para a salvação. Quantos têm respondido a Deus? Quem responde são os escolhidos. E Moisés fala para o Senhor: Senhor, como é que eles vão acreditar que eu sou o teu servo? Como é que eles vão acreditar que eu sou alguém chamado por ti, separado por ti? Como é que eles vão acreditar quando eu chegar lá e disser: eu sou um homem de Deus, Deus falou comigo, eu sirvo a Deus? Eles vão dizer: serve nada, você é muito convencido, você está achando que você é o quê? Melhor do que a gente? Não é assim que você ouve também lá fora? Você chega e fala: agora eu batizei, eu fui cheio do Espírito, agora eu sou um homem ou mulher de Deus. Aí os seus amigos, seus irmãos da carne, seus vizinhos, seus parentes falam: não é nada. Você quer dizer que você mudou tão rápido assim? Você era o Zé Pinguço, agora você quer dizer que você é homem de Deus? Ah, vai para lá, rapaz, você não é não. Você não é melhor do que eu não. Aí o Zé Pinguço volta e conversa com Deus: Senhor, eles não acreditam que o Senhor me enviou. Eles não acreditam. Como é que eles vão acreditar em mim, Senhor? Está dando microfonia, irmão. Como é que eles vão acreditar em mim? Aí o Senhor fala: Moisés, para que eles possam crer em você, eu vou dar 3 sinais. Diga: 3 sinais. Esses 3 sinais não foram dados apenas a Moisés, foram dados também para nós, para mim e para você. Diga: eu recebi o sinal e a evidência que sou chamado de Deus. Quais são os 3 sinais? Primeiro, Moisés estava segurando o seu cajado. E Deus falou para ele: Moisés, você vai na frente deles jogar o cajado, e o cajado vai virar cobra. E depois você vai pegar a cobra pela cauda, e ela vai virar cajado de novo. Esse é o primeiro sinal de que nós somos homens e mulheres de Deus. Qual o primeiro sinal? Tem que saber lidar com a serpente. Tem que saber lidar com cobra. Quem não sabe lidar com a serpente, está faltando um sinal, uma evidência de que foi chamado por Deus. Um sinal de que foi separado por Deus e que tem respondido, que é um vencedor. O vencedor é aquele que sabe lidar com a cobra, com a serpente. É interessante que lá em Gênesis 3 nós temos também a serpente. E aqui de novo, em Êxodo, no capítulo 3 e 4, temos de novo a serpente. É interessante que lá tinha espinheiro, aqui também tem um espinheiro. Lá tinha um fogo, aqui também tem um fogo. Há um paralelo interessantíssimo entre Gênesis 3 e Êxodo 3 e 4. O que acontece? Lá a serpente entrou, mas Eva nem percebeu. Adão nem percebeu que era a respeito daquela serpente que Deus dissera para ele: você vai guardar o jardim, Adão. Não houve o sinal, mas aqui o Senhor diz a Moisés: Moisés, eu estou enviando você. Preste atenção, há uma serpente, há uma cobra, você tem que aprender a lidar com ela. O fato da cobra vir do cajado significa o quê? 2 coisas. Primeiro, o cajado era algo no qual o pastor se apoiava. Ele não era uma bengala, não era algo baixo. O cajado era alto. E o pastor andava com aquele cajado para apartar as ovelhas, para poder conduzi-las, mas também usava aquilo para se apoiar. E ele ficava ali em pé, apoiado no cajado, observando as ovelhas. O que nos fala, meu querido? Muitas vezes, aquilo que nos apoiamos é um esconderijo de serpente. Moisés talvez nunca tinha percebido que aquele cajado que ele segurava, na verdade, era uma cobra disfarçada. E esse é o grande problema.
Muitas vezes existem cobras, serpentes disfarçadas ao nosso redor e nós não percebemos. E normalmente a serpente se esconde naquilo no qual nos apoiamos. E eu falei agora mesmo a respeito do dinheiro. O dinheiro, disse Jesus, é Mamon. Mamon é um Deus. Mamon é o próprio diabo. E o Senhor disse, você não pode servir a mim e servir também a Mamon. Porque Mamon é serpente. E lá na frente Paulo fala, o amor a esse dinheiro é a raiz de todos os males. O que é esse amor ao dinheiro? O amor ao dinheiro não significa, meu querido, que você põe um altar na sua casa e ajoelha na frente dele. O amor ao dinheiro é quando você atribui ao dinheiro coisas que só podemos atribuir a Deus. Entendeu? Talvez ninguém diga para o dinheiro, ó dinheiro, você é a minha segurança. Como me sinto seguro quando estou contigo. Sem ti eu me sinto perdido. Talvez ninguém diga isso, mas sente. Talvez ninguém diga para o dinheiro, quando tu estás comigo, eu me sinto tão importante. Eu levanto a minha cabeça com dignidade, porque tu estás comigo. Essas coisas só se fala para Deus, não se fala mais ninguém. Por isso, atrás do dinheiro, às vezes tem uma serpente escondida. Muitos de nós confiamos em muitas outras coisas, que não Deus. Tem irmão que confia mais na oferta dos irmãos, que vão sustentá-lo no campo missionário, do que em Deus. Alguns se confiam mais na sua força e habilidade do que em Deus. Alguns confiam mais no marido do que em Deus. Alguns confiam mais no seu emprego público do que em Deus. Alguns chegam, passam no concurso público e então sentam e falam, agora eu estou seguro. Será que está mesmo? Será que é essa a segurança? Será que é essa a realidade? Deixa eu dizer algo para você. A serpente se esconde atrás daquilo onde você põe a sua segurança, onde você põe a sua fé. Diga, minha segurança está no Senhor. Diga, minha fé é em Deus. Diga, do Senhor vem a minha provisão, minha suficiência, aposentadoria, previdência. Diga, tudo está em Deus. Quantos confiam em Deus aqui? Mas preste atenção, é mais fácil confiar em outros apoios. É mais fácil confiar em outras coisas. Eu vou contar um pecado para você. Naor Pedrosa sempre conversava comigo. E ele sempre muito curioso, querendo saber das minhas fraquezas. Ele contava as dele e você ficava esperando, agora é sua vez. E eu não contava nada. Aí ele falava, mas o que você tem? Lembra você perguntar isso? O que você acha que é assim o seu ponto mais fraco? Por que ele quer saber isso? Coisa maligna. Mas, ele queria me guardar, proteger. Aí, um dia eu falei para ele, irmão, eu tenho muitas fraquezas, mas eu tenho uma fraqueza maior do que todas as outras. Eu falei para ele, essa fraqueza é o dinheiro. E ele não entendeu muito. Ele não entendeu se eu tinha fraqueza porque eu gostava de roubar dinheiro, ou se a minha fraqueza era porque... Ele não entendeu. E eu também não expliquei. Ele ouviu, ficou por isso mesmo. Fiz igual Jesus. Contei a verdade, mas não expliquei muita coisa, não. Deixei por conta da imaginação dele. Mas eu vou contar para você. Eu tinha uma fraqueza realmente. A minha fraqueza não é uma fraqueza muito comum nos homens, é mais comum nas mulheres. Eu tinha uma fraqueza de desejo de segurança. Eu tinha desejo de me sentir seguro, estável. E Deus falou para mim, para eu largar, porque, veja bem, meus irmãos, quando eu era pastor na Fama, pastor Sonomar, ele um dia me disse, ele falou, você é um privilegiado. Você com 30 anos de idade já é um pastor que tem tudo que outros pastores ficaram a vida inteira para ter. Você tem reconhecimento, você tem unção, você está aqui na igreja, a igreja tem crescido e tudo mais. Mas um dia Deus falou para mim, eu quero que você larga tudo isso. Não está no tempo de aposentar ainda. Você tem muito que trabalhar ainda. E eu lembro quando eu comentei isso com outros irmãos, eles disseram, que absurdo, você vai largar tudo isso. Eu falei, eu vou largar. Eu quero ir pastorear uma igreja.
Aí alguém me disse, não, eu até faço questão que você vai mesmo, você vê que é bom para tosse. Você está largando isso aqui, você vê o que os pastores sofrem pastoreando a igreja. Está lá, abrindo mão da segurança. Mas Deus sabia o tanto que era duro para mim aquilo. E eu me lembro o dia que o Senhor falou comigo para eu poder sair do ministério. E eu me lembro claramente o dia, como se fosse hoje, claramente. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu penso que ainda não é o tempo. Eu não tenho meios para sobreviver. E por causa disso, eu deixei de obedecer a Deus na época certa. E eu aguentei consequências graves por causa disso. Suportei consequências graves por causa disso. Deus queria que eu saísse e dependesse só dele. E não me preocupasse com o meu salário ou com o meu sustento. Mas por não fazer isso, eu protelei, eu adiei, eu esperei. E o que acontece? Sofri consequências. Nova Pedrosa me acompanha, ele sabe disso. Eu tenho uma característica, detesto passar do orçamento. Tenho um pânico de pensar que vai chegar ao final do mês e eu gastei mais do que tinha. Ele sabe disso. Mas Deus falou comigo e tem falado comigo muito sobre isso. Que o planejamento é bom, que a organização é boa, mas que ela tem limites. E eu não posso deixar de obedecê-lo por causa disso. Se ele falou, em primeiro lugar é a palavra dele, depois é o planejamento. Eu sei que parece uma palavra totalmente diferente do que o bom senso diz. Mas é muito simples. Se Deus falou, Ele vai honrar aquilo que Ele falou. Os irmãos creem nisso? Ele vai honrar o que Ele falou. E olha, eu pude ver o tanto que o diabo se esconde atrás da segurança. O tanto que aquilo que você achava que era uma segurança para você, ao final se mostrou falho. Ao final se mostra traiçoeiro. Porque o diabo se esconde nessas coisas. É através disso que ele vai controlar você. É através dessa segurança que ele manipula você. E ele começa a querer dirigir o seu ministério e dirigir a sua vida. Quantos pastores são controlados por certos membros das suas igrejas? Por quê? Porque acham que a segurança dele é aqueles membros. É o salário deles, o dízimo deles. Quantos pastores não falam a palavra de Deus totalmente como deve ser? Com medo da rejeição, de que as pessoas partam e vão e deixem ele na mão. E ao fazer isso, ele pensa que está sendo prudente, mas na verdade está apenas abrindo uma brecha e a serpente está entrando e controlando e manipulando. Coloque a sua segurança em Deus. Não coloque segurança no homem. Não coloque segurança na sua inteligência, planejamento, capacidade. Põe a sua segurança em Deus e deixe o Senhor tomar conta. Posso ouvir o amém de alguém nessa manhã? Não confie no seu emprego. Pastor, como é que eu posso saber se o diabo está por detrás de alguma coisa? Lança por terra. Faz como Moisés fez. Pega o cajado e joga no chão. Lança por terra e vê o que acontece. Vê qual o resultado daquilo. Entende? Faz o teste. Lança por terra. Coloca em segundo lugar. Deixa em segundo plano. Vê qual o resultado que acontece. Se levantar uma grande celeuma, tumulto e bagunça na sua vida, é porque o diabo estava escondido ali. Pastor, isso significa que eu não vou ter emprego? Não, você vai ter emprego sim. Isso significa que eu não vou planejar as minhas coisas, fazer dívida? Não, vai planejar sim. Equilíbrio, por favor. Mas essas coisas vêm em segundo lugar. Em primeiro lugar, é aquilo que Deus falou conosco. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, na Bíblia, a vara significa autoridade. Lá no Salmo 23, lá diz que o Senhor é o nosso pastor. E Davi fala o que a respeito do Senhor? A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque tu me preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Por quê? Porque tu tens o cajado nas tuas mãos. Tu tens a vara nas tuas mãos. Tu tens a autoridade nas suas mãos. Como é que nós lidamos com a serpente? Lidamos com a serpente com base na autoridade. Abre lá em Lucas, capítulo 10, verso 19. Esse é um versículo que todo crente deve saber de cor. Lucas 10, verso 19.
Olha o que diz. Vamos ler juntos? Eis aí que vos dei autoridade. Para quê? Para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do maligno. E nada, absolutamente, vos causará dano. Diga, eu recebi autoridade. Diga, porque o Senhor Jesus, Ele tem toda a autoridade. Não sobrou nada para o inferno. Diga, o Senhor Jesus, que tem toda a autoridade, Ele me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Diga, e nada, nenhum veneno poderá me causar dano, em nome de Jesus. Os irmãos creem nisso? Aleluia! Você tem autoridade. Qual que é o sinal de que alguém é um homem de Deus? Se ele consegue pisar na cabeça da serpente. Pisar na cabeça da serpente é muito mais do que expulsar um demônio. Expulsar demônio é apenas um aspecto. A autoridade se baseia em todos os lados da sua vida. É pisar na cabeça da serpente, meu querido, na sua casa. É pisar na cabeça da serpente no seu trabalho. É subjugar as obras do inferno na amargura, no ressentimento, os venenos que o inimigo lança para tumultuar e tornarem amargas as águas do seu coração. É aí que você mostra autoridade. As pessoas vão ver que você é um homem de Deus quando virem você lidando com o diabo, quando virem a sua autoridade, quando virem a sua firmeza, que você não retrocede diante de ameaças do inimigo, que você não se abala diante da cara feia do diabo, mas você diz, eu sei em quem tenho crido, eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e maiores são aqueles e muito mais numerosos que estão comigo do que aqueles que estão do lado de lá, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? E quando os outros ouvem você dizendo isso, eles se assustam e falam, mas quem é esse homem? Quem é essa mulher? Aí vão reconhecer, é de Deus, só pode ser de Deus. Só pode ser Deus. Que coragem, que ousadia. Isso é para todo crente. Você quer ser reconhecido onde você está? Aprenda a lidar com a serpente. Agora, para lidar com ela, tem que conhecê-la. Tão importante quanto conhecer a Deus é conhecer o inimigo. É conhecer o diabo. Tem um livro antigo, acho que não é editado mais, do C.S. Lewis, que chama Cartas de um Diabo Velho para um Diabo Jovem. E é um livro interessantíssimo, porque é uma ficção, onde um diabo velho está ensinando para o diabo novo como é que ele deve atacar os crentes. É muito interessante. E logo no começo, ele fala, olha, tem duas coisas que você precisa de trabalhar. O diabo velho falando para o diabo novo. Ou você leva as pessoas a não acreditar de jeito nenhum em você. E isso é ótimo. Ele falou, mas se você não conseguir isso, então leve-as a ficar o tempo todo em função de você. E a te enxergarem em todo lugar. Porque também isso é ótimo. E esse conselho, o diabo tem seguido à risca nas igrejas. Por um lado, temos igrejas que ignoram a obra do diabo. Não levam a sério o mundo espiritual. E pensam que o mundo espiritual é brincadeira. E pensam que o mundo espiritual é algo que é para crente fantasioso. E não levam a sério. Mas no outro extremo, nós temos também aqueles crentes que exageram. E atribuem poder demais ao diabo. Deixa eu dizer algo para você. Existem livros na nossa livraria que eu não recomendo do ponto de vista prático, apesar que não tem nada de errado assim visivelmente. Mas são livros que exageram no poder do diabo. O diabo não tem tanto poder quanto imagina. Tem um livro aí, se você ler esse livro, eu não sei, você vai achar que o diabo é Deus. Porque é um macumbeiro ou um bruxo que se converteu. E ele começa a contar que ele abria e fechava a igreja igual abre e fecha a porta. Ele não ia com a cara do pastor, ele dizia, vou fechar essa igreja. E diz ele que fechava. Vou fazer não sei o quê, diz ele que fazia. Aí os crentes leem e ficam apavorados. Pastor, o diabo está com raiva da gente, vai fechar a igreja. Claro que o diabo está com raiva. É óbvio que ele está com raiva. Agora, daí a dizer que ele pode fechar a igreja, o diabo não fecha a igreja. Quem fecha a igreja somos nós. O diabo não tem poder nenhum sobre a igreja. O diabo só fica de fora, com o radinho dele, tentando exercitar um outro aliado dele, que eu vou falar daqui a pouquinho.
Deixa eu dizer algo para você. São as portas do inferno que não poderão prevalecer contra nós, e não as nossas portas. Não temos que ficar aqui dentro acuado com medo. Não. Tem que ter autoridade, mas cuidado com esses livros que exageram, que colocam o diabo como sendo Deus. O diabo não é Deus. Diga isso. Diga, só o Senhor é Deus. Isso significa que o diabo, ele é uma criatura como você e eu. Tudo bem, ele não é homem, ele não é feito de carne e sangue, mas ele é uma criatura, ele foi criado por Deus. Igual você foi, igual um leão, igual um sapo, igual uma muriçoca, foi criado por Deus. O diabo foi criado por Deus também. Ele não é páreo para Deus. Ele não pode ser comparado com Deus. E é isso que ele gosta em algumas igrejas. Porque o diabo ganha um status muito alto. Ele não tem esse status alto. Ele é um cachorro. Ele é um cão que ladra. E a posição sua para ele é de pisar na cabeça dele em autoridade. Amém, meus irmãos? Com autoridade. Agora, não pode ignorar os desígnios malignos. Abre lá em 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios, tem que abrir rápido. Nosso tempo é pequeno. Para que, 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os... Paulo está dizendo que ele não ignorava os desígnios do diabo. Paulo não ignorava. Nós também não podemos ignorar. Eu estou com a palavra para pregar. Eu sou um privilegiado, porque o Senhor vai falando comigo, eu vou guardando, porque não dá tempo de eu falar tudo que eu tenho que falar. Mas eu espero poder falar hoje, à noite, sobre isso. O que acontece depois de uma grande vitória? Nós tivemos uma grande vitória nesses dias. Foi grande ou não foi, meus irmãos? Mas o que acontece na Bíblia depois de grandes vitórias? E começa aqui. Não ignore os desígnios do diabo. Não ignore as ações malignas. Procure entender, ver, para poder se defender. Tão importante quanto conhecer esses desígnios é saber também usar autoridade. Saber lidar com a serpente é uma prova que nós somos enviados de Deus. Segunda prova, verso 6. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a tua mão no peito. E ele meteu a mão no peito, na hora que ele tirou a mão estava leprosa. Qual que é o segundo sinal de que nós somos enviados de Deus? O primeiro sinal qual que é? Saber lidar com a... Quantos estão anotando? Deixa eu ver. Anota na sua Bíblia, no cantinho. Primeiro sinal, saber lidar com a serpente. Segundo sinal, saber lidar com a carne. Na Bíblia, a lepra é símbolo da carne, do pecado. Todas as vezes que você lê na Bíblia a respeito da lepra, pode saber que a lepra simboliza na Bíblia o pecado. Por que a lepra simboliza o pecado? Porque a lepra e o pecado possuem muitas coisas em comum. A lepra e o pecado desfiguram as pessoas. O leproso, ele vai ficando desfigurado. Vai caindo o nariz, vai caindo a orelha, vai caindo os dedos, vai perdendo os membros. E ele fica desfigurado, fica de uma aparência para nós repugnante. A lepra faz isso. O pecado também faz isso. Você não vê, mas no mundo espiritual, as pessoas que estão carregando o pecado estão se degenerando, se desfigurando, ficando parecidas com o diabo. Segunda coisa, a lepra é uma enfermidade que primeiro aparece no sangue, depois se manifesta na carne. Assim também acontece com o pecado. O pecado, antes de aparecer visivelmente, ele aparece no seu coração, na sua mente. Ele aparece em nossa natureza, depois ele aflora. Terceira coisa, a lepra produz tem uma característica interessante. A lepra gera insensibilidade. O grande sinal da hanseníase é o fato de que a pessoa se queima, sai até fumaça e não sente nada. Está cozinhando, está passando roupa e tem aquela queimadura enorme e ela nem vê. Por quê? É um sinal. Está perdendo a sensibilidade. Isso é a lepra. A mesma coisa acontece com o pecado. O pecado vai gerando em você insensibilidade, indiferença. Deixa eu contar algo para você. Quanto mais cheio do Espírito alguém está, quanto mais consagrado em santidade, mais sensível. Mas se porventura o pecado começa a entrar
e a pessoa não confessa o pecado, e ela guarda o pecado, ela esconde o pecado, e ela reincide, ela continua pecando, o que acontece com ela? Começa a ficar insensível, indiferente. Ela vem para a reunião, e o irmão do lado começa a cantar um corinho e se derrama diante de Deus, e ela olha e fala: não sinto nada, não sei, acho que ele está fingindo, deve ser hipocrisia, não é possível. E ele começa a não sentir nada na palavra, ele começa a ficar até irritado com o culto ser demorado. Esse culto demora demais, o pastor prega demais, fala demais, e tudo é muito longo, o louvor é longo, a palavra é longa. Por quê? Porque não sente nada. Para aquele que está na comunhão do Espírito, as coisas ficam muito curtas. Acha que o louvor foi curto, tinha que louvar mais. Acha que a palavra foi curta, precisava ter mais comida de Deus. Ele vem nos 3 cultos e acha que é pouco ainda. Insensibilidade. Já viu na sua vida isso? Você briga com a sua esposa e não conserta, não resolve o problema. O que você sente? Parece que tem uma anestesia por dentro. Você não sente nada. Fica anestesiado. Pessoas que estão com problemas na área sexual, vivendo uma vida dupla, insensíveis. E depois perguntam: pastor, o que está acontecendo? Deve ter algum mistério. O mistério, meu querido, é pecado que não foi abandonado. Você tem estado insensível e fica perguntando: por que será que eu estou assim? Por que será que há tanto tempo eu estou assim? É porque tem lepra na sua vida. Tem lepra na sua vida. Lepra é algo terrível. Por fim, a lepra, ela vai destruindo você, sem você sentir dor. Destrói sem sentir dor. Tem algo pior do que isso? Os irmãos conhecem a história do Aleijadinho, aquele que fez aquelas esculturas lá em Minas Gerais. Ele era leproso, e ele amarrava faixas nas mãos, porque os dedos começaram a cair. Às vezes um leproso vai tirar a faixa, quando ele abre a faixa, o dedo arrancou da mão. Oh, que gastura! O pecado faz isso. Destrói, sem sentir dor. Não produz dor. Por isso é algo tão maléfico. Porque aquilo que dói, pelo menos a gente fica alerta. Mas é aquilo que não dói nada. A Bíblia fala então que Deus mandou Moisés colocar a mão no peito e tirar a mão no peito. Por que colocar a mão no peito? Porque na Bíblia, o nosso peito, o nosso coração, fala daquilo que nós somos. Fala da nossa natureza. Fala das fontes. No que ele fala até a respeito de si mesmo. Eu tenho uma séria barreira com aqueles pastores que chegam e fazem propaganda de si mesmo. E começam a divulgar a si mesmos. E exaltarem-se a si mesmos. Porque não se parecem nada com Jesus e nem com Paulo. É interessante que Paulo, das poucas vezes que ele faz isso, ele fala: olha, vou falar de mim agora como quem está louco, fora de si. Mas o normal de Paulo era dizer: eu sou o principal dos pecadores, eu persegui a igreja, eu sou o pior, o mais vil dos homens, eu toquei no corpo de Cristo. Essa era a postura de Paulo. É alguém que conhecia o peito dele, sabia o que ia lá dentro. Lá em Isaías capítulo 6, pode abrir lá se você quiser. Em Isaías capítulo 6 temos a história do homem de Deus, o profeta Isaías, que teve uma visão celestial. Ele viu o trono de Deus. E ele viu o Senhor sentado neste alto e sublime trono. E ele viu os querubins e serafins servindo. Interessante, se fosse um de nós, e ficamos pensando, se fosse eu ali, eu ficaria em êxtase. Se eu visse a Deus como Isaías viu, eu entraria num êxtase, eu ia sentir uma explosão no meu espírito. Mas interessante, não foi isso que Isaías sentiu. Quando ele viu a Deus, qual foi a reação dele? Olha o verso 5. Isaías 6, verso 5. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe qual que é o sinal de quem viu a Deus? Quem viu a Deus se enxerga. Sabe qual que é o sinal de alguém que teve um encontro com Deus? Encontrou-se consigo mesmo também. Sabe qual que é o sinal de alguém que está tendo comunhão com Deus? Ele começa a ter um espelho diante dele. Um espelho. E é interessante, meus irmãos, que a palavra do Senhor diz: quando Moisés foi construir o tabernáculo, o primeiro móvel do tabernáculo era o altar de holocausto, que simboliza
a morte do Senhor Jesus simboliza a redenção, a purificação pelo sangue. Era ali que o sangue era aspergido em cima do ofertante. Mas é interessante que logo em seguida, o segundo móvel, diz a Bíblia, era uma bacia de bronze, onde ele se lavava. Porque o sacerdote, ele não usava sandálias. Ele tinha que lavar as mãos e os pés para ministrar diante de Deus. E é interessante que aquela bacia de bronze, ela foi feita dos espelhos das mulheres. Moisés mandou pegar todos os espelhos. Naquela época os espelhos eram feitos de bronze polido. Mandou pegar todos os espelhos. E dos espelhos das mulheres, ele fez a bacia de bronze. Sabe por quê? Depois que nós somos lavados pelo sangue, nós precisamos ter uma experiência de olhar dentro da bacia de bronze e enxergar a nossa condição. Que nós precisamos de Deus. Eu falei para os irmãos aqui a diferença entre o carnal e o espiritual. O carnal é aquele que não se enxerga. O carnal é aquele que se acha o máximo. O carnal é aquele que, sem ele, a igreja não é nada. O carnal é aquele que pensa que a célula está crescendo é por causa dele. Que se ele sair dali, a obra acaba. O carnal é aquele que pensa, o que Deus fez esses anos todos sem mim? 2000 anos de igreja. Esse é o carnal. E ele pensa que o dia que ele morrer também a obra vai acabar. Talvez ele não fale, mas ele pensa. Agora, sabe quem é o espiritual? O espiritual é aquele que sabe que nada é de si mesmo. O espiritual é aquele quando alguém elogia ele dá um sorrisinho amarelo pro canto e fala, ele não vive comigo. Ainda não comeu ainda nem um quilinho de sal comigo, está me elogiando desse jeito. Deus, não leva em conta isso. Esse é o espiritual. O espiritual não se escandaliza com nada. Quando eu vejo irmão de queixo caído, eu falo, tadinho, vai aprender tanto de Deus ainda. O quê? O fulano fez isso? Peraí, você não se enxerga não? Ou você nunca viu essas coisas dentro de você? Você nunca teve desejos assim? Quem que nunca teve desejos mesquinhos dentro de si? Entende? De vez em quando você ouve dizer de alguém que pegou o ônibus coletivo e apedrejou e colocou fogo. Mas quem nunca teve vontade de picar um ônibus coletivo? Você fica no ônibus esperando, o ônibus passa e não para no ponto. Já aconteceu com você alguma vez? Você olha aquele olhar do super-homem, né? Se tivesse um poder do laser, esse motorista ia ver comigo agora. Ia picar ele picadinho. Aí você ouve dizer que alguém pegou e fez. E você fala, não consigo entender tanta maldade no ser humano. Não consegue entender? Na sua casa tem espelho, não? Quem que nunca teve vontade de picar o vizinho? Até a criança pequena. Sabe quando a criança pequena morde o peito da mãe? Ela está com raiva, ela quer arrancar pedaço da mãe. Um anjinho, né? Talvez você ache que tem um anjinho até hoje. O homem de Deus é aquele que se vê. Sabe qual que é o sinal de que Deus enviou você? É que você consegue estender a mão para um bêbado na sarjeta sem se sentir superior a ele. Sem se sentir melhor. Porque você já colocou a mão no peito e já tirou. E já viu que em você mesmo não existe bem nenhum. Em mim mesmo, na minha carne, não existe bem nenhum. Onde é que está isso? Romanos, abre lá, vamos ler isso. Romanos 7. Onde é que está, irmãos? Porque eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Qual versículo? Verso 17, não? 18. Vamos ler juntos? Porque eu sei que em mim, Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Já chegou a esse ponto? Ou você se tem ainda em muita autoestima? Você se acha ainda muito bonzinho? Muito maravilhosinho? Se você, meu querido, passa por um bêbado caído na sarjeta e olha de cima para ele, se achando melhor do que ele, você ainda não é alguém que foi enviado por Deus. Não vão crer em você, porque você não colocou a mão no peito ainda. Você não se conhece, não sabe o que é a sua carne. A nossa carne não se converte, a nossa carne não muda, porque o nosso espírito, ele foi regenerado. A nossa alma está sendo transformada, mas o nosso corpo, a nossa carne, vai ter que morrer, ser destruído, e eu vou ganhar um corpo glorificado. Digo, meu espírito já foi regenerado. Diga, minha alma
está sendo transformada. Diga, mas o meu corpo, a minha carne, vai ter que ser consumido. E eu vou receber um corpo glorificado. Amém, meus irmãos? Agora, isso é se conhecer. Sabe, o pastor que não se conhece, como é que ele aconselha os outros? Vai jogar pedra em todo mundo. Não tente fazer como Jesus, viu? Jesus era Deus. Quando as pessoas chegavam perto de Jesus, elas viam o próprio pecado. Quando Jesus falou para aqueles homens, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, as pessoas foram confrontadas por uma palavra de Deus. Era o próprio Deus trovejando na terra. E aquilo é luz. E cada um se enxergou e foi embora caladinho. Mas não faça isso por aí. Porque eu teve um irmão que estava me contando que leu não sei aonde, alguém que fez isso e ganhou uma pedrada na testa. Ah, quem não tem pecado joga pedra, mas deram uma tijolada nele. Por quê? Porque o mundo não se enxerga. O mundo acha que é bom. As pessoas se acham justas, se acham maravilhosas. Entenderam? Agora, o homem de Deus se enxerga. Ai de mim, quem sou eu? Meu Deus, eu conheço a minha carne. Irmãos, a carne é uma coisa tão terrível. Sabe, já aconteceu isso comigo uma vez, talvez já aconteceu com você também. Você está lá confessando o seu pecado, chorando. E lá dentro de você pensa assim, puxa, não sou tão mal assim, né? Olha eu chorando aqui por causa do pecado. Mas na hora o Senhor fala, mas você não tem jeito mesmo, hein? Até confessando que é orgulhoso, você se gloria. Até chorando por causa do orgulho, você se sente orgulhoso. Fala, não sou tão mal assim. Eu já senti isso. Alguém sentiu isso alguma vez? Só esses? Os irmãos sabem, confessar pecado é uma coisa perigosa. Se só um confessa e os outros não, a gente fica sem graça. Tem que ser solidário. Se alguém te conta o pecado, você conta para ele também. Deixa eu dizer para você uma coisa. Muitos de nós não ganhamos nossos parentes, nossos cônjuges, porque passamos para eles uma ideia que somos melhores do que eles. Que Deus nos tem abençoado porque nós somos mais santos do que eles. Porque Deus tem aberto as portas porque nós temos orado e eles não. No fundo, somos grandes fariseus, nos achando melhores do que os demais. Mas aquele que tem uma postura de dizer, não, isso é só Deus. Por que você é tão abençoado assim? Eu não sei, eu não mereço. Para mim é um enigma. É um mistério. Como é que Deus pode abençoar alguém como eu? Mas Ele tem feito. Se você reconhecer, vai abençoar você também. Deus só abençoa quem não merece. Quem se acha merecedor está fora da bênção de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo nessa manhã? Terceiro sinal. Verso 9. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, o Senhor falou para Moisés, olha, eu vou te dar ainda um terceiro. 3. Na Bíblia o número 3 significa um número completo. Jesus foi tentado pelo diabo 3 vezes. Significa que ele foi tentado completamente. Jesus orou no Getsemane 3 vezes. Por quê? Porque ele orou completamente. Paulo também orou para tirar o espinho na carne 3 vezes. Porque 3 significa algo feito completamente. O fato de serem 3 sinais significa que é um sinal completo. É um sinal que depois do terceiro não haverá dúvida. É homem de Deus. E qual que é o terceiro sinal? Verso 9. Se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Diga, terra seca. E as águas do rio que tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Esse é o terceiro sinal. O Nilo, meu querido, ele era a espinha dorsal, a fonte de vida do Egito. Todo o suprimento do Egito vinha do Nilo. Um historiador grego chamado Heródoto disse que o Egito era uma dádiva do Nilo. Tudo era em função do rio. O país é um deserto, mas tem um rio que corre no meio dele. E tudo é em função do rio. A energia, o peixe, as inundações que irrigavam, não é verdade? Tudo. A mesma coisa acontece hoje também. O Nilo, portanto, é algo simbólico. O Nilo simboliza a fonte de prazer do mundo. O Egito simboliza o mundo. O que significa transformar água em sangue? Quando Jesus veio,
o primeiro sinal que ele fez de que ele era o Messias foi transformar a água em sangue, vinho. Transformar água em vinho. Mas Moisés teve que transformar água em sangue. Por quê? O que simboliza essa água? Essa água simboliza a fonte do Egito, do prazer, do mundo. E o sangue? Sangue na veia é vida. Sangue circulando é vida. Mas o sangue parado, empoçado, caído na terra é morte. Qualquer pessoa que sabe, que já trabalhou com matador ou frigorífico, sabe, o sangue é uma das coisas mais poluentes que existe. Tem que haver um tratamento especial nos frigoríficos para o sangue que vem dos animais. Qualquer pessoa que já teve que socorrer alguém ensanguentado no carro sabe disso. Sangue no carro é terrível, tem que trocar tudo depois. Não tem nada que tira o odor. Não há nada que remove. É terrível, é o sangue. Porque o sangue, ao mesmo tempo que ele é vida dentro de você, parado, ele é o maior símbolo de morte, putrefação, algo podre em deterioração. Qual que é o terceiro sinal? Moisés tinha que pegar a água e jogar na terra. O que simboliza a terra? Eu falei para os irmãos que estudamos o livro de Êxodo a partir de figuras, ilustrações, tipos. Na Bíblia, a terra de Canaã, aponta para a vida espiritual, aponta para Cristo. Lá em Gênesis capítulo 1, para que a vida pudesse se manifestar, Deus teve que primeiro separar as águas da terra. Quando a terra brotou, no terceiro dia, isso é simbólico, nos aponta para Jesus ressurgindo no terceiro dia. O que significa jogar a água na terra? Significa pegar a fonte do mundo e confrontar com a vida de Deus. Quando você pega as coisas do mundo e joga e confronta com as coisas de Deus, você vê que lá fora, aquilo que você pensa que é vida, no final é morte. Você só pode saber o que o mundo realmente é, se você confrontar com a terra de Deus, com a vida de Deus. Os irmãos agora estão vendo aí, está passando esse filme do Harry Potter. Como é que é o nome do filme? A Pedra Filosofal. Os irmãos estão vendo, espero que não estejam vendo, de qualquer maneira estão vendo falar desse filme. Esse filme é fruto de um livro que é o livro que mais vendeu. E depois da Bíblia, é o livro que foi mais traduzido. Sabia disso? Depois da Bíblia, é o livro mais lido no mundo hoje. Impressionante. Impressionante. Só perde para a Bíblia. Eu não fui assistir, eu penso até que eu devo assistir esse filme para poder falar mal dele com mais propriedade. Mas deixa eu dizer algo para você. Só de ter visto os comentários, eu já digo para os irmãos, se você for assistir, vá assistir para poder ensinar os seus filhos o que não deve ser. O que não pode acontecer. Eu não proíbo ninguém de fazer nada, quem sou eu? Se o Espírito de Deus te autoriza a fazer algo, faça. Mas lembra de uma coisa, tudo que há no mundo é morte. Esse filme pode ter uma aparência de vida, mas ele é morte. E o resultado dele é produzir nas pessoas morte. E o que é pior, é produzir nelas uma sensação ou um desejo de terem poderes mediúnicos. O grande atrativo do espiritismo é que eles falam para você, não, você tem que desenvolver, você tem poderes. É ou não é? Quem já foi espírita aqui? Isso é verdade ou não é? Eu não disse para você isso? Você tem poderes, você é especial, você tem que vir para desenvolver. Esse filme fala disso, de um garoto que descobriu que era especial, que tinha poderes. Ele foi para uma escola desenvolver esses poderes. E essa escola nada mais é do que o movimento espírita, o movimento Nova Era, que convida as pessoas para desenvolverem isso. E lá nesse filme, as pessoas que têm poderes são os especiais, mas quem não tem poderes são os trouxas. Sabe como é que a Nova Era fala também? Dessa maneira. Aqueles que têm a gnose, o conhecimento, esses têm a revelação. Aqueles que estão lá fora são trouxas, eles não sabem, são cegos, não entendem nada do que está acontecendo. Para você entender, você tem que ter uma iniciação espiritual, dizem eles. Uma iniciação luciferiana, tem que entrar na luz.
Você pode achar que é bobagem, mas não é. O diabo está construindo um mundo que é chamado na Bíblia de Grande Babilônia, para se opor à Nova Jerusalém. Há dois sistemas de vida nesse mundo. Ou é Nova Jerusalém, ou é Babilônia. Nós aqui, estamos aqui para edificar a Nova Jerusalém do Senhor com os materiais dele. Com os materiais dele. Mas lá fora, as coisas são do mundo. Isso não é misticismo. Se você quiser testificar, vá com essa ótica. Não vá para simplesmente divertir-se. Vá com essa ótica. Vá com essa ótica. E você vai poder enxergar o que eu estou dizendo para você. O que eu estou falando para você. Sabe, irmãos, vivemos num mundo que é inimigo de Deus. Mas o principal atrativo do mundo não é o sexo, como alguns podem pensar, não é a idolatria. O principal concorrente de Deus chama-se entretenimento. Nós vivemos no auge do século do entretenimento, da diversão. Pastor, tem algo de errado, algo de pecaminoso nisso? Não. Mas entretenimento concorre com Deus. Aqueles que estão entretidos não conseguem perceber o vazio, a necessidade de Deus. Aqueles que estão embriagados pelas diversões do mundo não conseguem buscar a satisfação verdadeira que está em Cristo Jesus. E muitas vezes é essa arma que o diabo tem para impedir você de servi-lo. O entretenimento. Espera aí, você vai abrir mão de 2, 3 horas de lazer na quarta-feira para participar de uma célula, para liderar uma célula. Você vai abrir mão do seu esporte, do seu futebol, para participar de uma reunião de Deus. É assim que o diabo fala. Concorrente de Deus. E aqui, você viu que os 3 sinais dados a Moisés estão relacionados, meu querido, com a trindade satânica. Qual que é a trindade satânica? O diabo, a carne e o mundo. Diga, todo crente tem 3 inimigos. O diabo, a carne e o mundo. Cada um desses inimigos se opõe à trindade divina. A palavra do Senhor diz que o Espírito guerreia contra O Espírito guerreia contra quem? A carne. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 14, diz o quê? E Tiago também diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. Então, o mundo se opõe a quem? A Deus. E João disse, aquele que amar o mundo, é porque o amor de Deus não está nele. Aquele que ama o mundo, é porque não ama a Deus. E por fim, quando Jesus foi tentado, quem que veio para tentá-lo? O próprio diabo. Então presta atenção. O diabo se opõe a Jesus. A carne se opõe ao Espírito Santo. E o mundo se opõe a Deus. Há uma trindade satânica se opondo contra a trindade divina, a divindade de Deus. E se você quer ser reconhecido como alguém enviado por Deus, você tem que vencer os seus 3 inimigos. O que eu estou falando aqui hoje para você não é novidade. Talvez a ilustração bíblica, o capítulo 4 de Êxodo, seja novidade para você. Mas não as verdades, não os princípios, porque esses são eternos. Essas verdades não mudam. Nós estamos em guerra. E nós estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores. E quem é o vencedor? É aquele que sabe lidar com a serpente. É aquele que põe a mão no peito e enxerga a lepra, sabe lidar com a lepra. E é aquele que sabe perceber que por detrás da água do mundo só tem sangue, só tem morte. Esse é o crente vencedor. Quantos querem ser vencedores aqui? Vamos ficar de pé. Sabe, irmãos, eu vi na internet algo interessante. Ia trazê-lo agora de manhã, eu esqueci. Convidaram a filha do Billy Graham para uma entrevista num talk show e perguntaram para ela: escuta, por que Deus permite um atentado terrorista desse? Onde é que Deus estava que Ele não impediu isso? Eu achei sábia a resposta que ela deu.
Ela falou: olha, já faz alguns anos que o nosso governo, as pessoas, convidaram Deus para sair das escolas. E agora, depois de convidá-lo para ir embora, ele foi. Ele é um cavalheiro. E agora estão dizendo que ele é o culpado. Talvez seja a hora de convidá-lo novamente para entrar. Começaram a dizer: convidaram o Senhor para sair dos casamentos e depois reclamam porque tem divórcio. Convidaram o Senhor para não emitir opinião sobre a criação de filhos e depois reclamam porque nos Estados Unidos adolescentes matam nas escolas. Deixa eu dizer algo para você. Existem sinais na nossa vida que as pessoas vão crer ou não que somos de Deus. O sinal é esse: você convidou o Senhor para tomar o controle da sua vida. Sabe quem que o diabo respeita? Quem respeita a Deus. Sabe quem que o diabo teme? Quem teme a Deus. Sabe quando é que o diabo corre? Quando você está andando com Deus. E a nossa carne? Sabe quando estamos aptos a vencer a carne? Quando existe uma chama, um fogo dentro de nós. Só esse fogo pode anular o fogo da carne. Porque é interessante que a nossa carne também, ela arde. Sabia disso? Todo desejo da carne, ele pega fogo. Toda pessoa que está cheia de desejo da carne, ela é febril, diz a Bíblia. E qualquer médico aqui pode testemunhar que é verdade isso. Qualquer homem e mulher que estão abrasados pelo desejo sexual, a temperatura deles sobe. Eles estão quentes, porque a carne também é fogo. É fogo. E a única maneira de apagar o fogo da carne é tendo o fogo do Espírito dentro de você. E o mundo é tão sutil. Você olhando, você pensa que é só água. Pastor, o que é isso? Isso aqui é só um filme. É só água. Pega esse filme, pega essa água, joga ela na terra e ela virá sangue. Você vai ver que aquilo que o mundo acha que é inocente, inofensivo, para Deus é veneno, é morte. Hoje, você viu o que eu falei na hora da oferta a respeito de Mamon. Talvez você nunca tinha prestado atenção o tanto que o dinheiro prejudica você. Porque você olha e pensa, é inofensivo, é só água. Mas deixa Deus confrontar essa água. Você vai ver que ela está envenenada. É sangue para Deus. O sinal de que fomos separados por Deus é que nós vencemos os inimigos de Deus. Feche seus olhos. Diga: os inimigos de Deus são os meus inimigos também. Fala para o Senhor: nesse dia eu vou rejeitar. Fala para o Senhor: o mundo, o diabo, a carne. Fala para o Senhor: eu subjugo os desejos, os pensamentos, as opiniões. Oh Deus poderoso, eu oro ao Senhor nesta hora, que o teu poder venha na vida do teu povo nesses dias. Que a tua palavra viva, ó Deus, que é eficaz, que funciona, que elas possam entrar no coração dos teus filhos nessa hora e produzir mudança, transformação, vida, 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 em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, nesta hora, erguemos nossas mãos para declarar que esta igreja é uma igreja de vencedores. E nesse lugar nós subjugamos a carne e os seus desejos. Nós tratamos com a serpente as suas obras. E o mundo não conquista o nosso coração, porque nós amamos o Senhor. Erga suas mãos, diga: eu creio que eu fui chamado para ser uma igreja de vencedores. Diga: eu declaro que eu sou vencedor sobre o diabo, sobre a carne, sobre o mundo. Diga: o diabo eu venço pela autoridade da palavra de Deus. Diga: a carne eu venço andando no Espírito. Diga: o mundo eu venço amando a Deus. Por isso eu declaro que a palavra de Deus é espada na minha mão, é residente em mim. Diga: o fogo de Deus incendeia o meu espírito
E o amor de Deus transborda do meu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos.